para nós é, sobretudo, o gênio, o jovem genial que deixou de escrever há 21 anos. Imagina Rimbaud sem essa lenda, imagina Rimbaud fazendo uma carreira de 60 anos com Victor Hugo, não é Rimbaud. Para nós, Rimbaud é isso, não é um texto, é um adolescente genial e que deixa de escrever quando tem 21 anos. Isso é Rimbaud. Assim que a imagem do autor faz parte do Rimbaud. Você pode imaginar um Rimbaud velho, não existe. Rimbaud é sempre jovem e você lê Rimbaud como adolescente genial. É impossível ler Rimbaud todo. Senão seria Rimbaud. O problema com os autores é que morrem. E muitas vezes os autores são fabricados pelos, digamos, pela posteridade a partir da imagem que se faz do autor. Porque se não tem imagem, você não vai publicar. Por exemplo, quando Pascal vivia, não publica nenhum texto. Depois da morte dele, os amigos publicarão os famosos pensamentos de Pascal. Mas por que publicarão esses textos? Porque tinha a imagem de Pascal como escritor religioso. Pensava que era alguém que era um verdadeiro bom cristão e que merecia, os textos dele mereciam ser publicados. Por isso, sem essa imagem de um escritor religioso, não se podia publicar as obras, porque você não vai publicar Pascal, porque não é conhecido. Era conhecido, mas como físico-matemático, não como religioso. Significa que você tem de ter uma certa imagem da pessoa para dizer esse homem merece ser autor. Mas por que essa imagem de Pascal autor permitia a construção de uma obra? Porque era possível dizer, bom, como é um bom cristão, vamos fazer uma obra. Porque na época tinha uma imagem do escritor religioso. Porque tinha um modelo, tinha muitos escritores religiosos na época, e Pascal entrava dentro desse quadro. Por exemplo, se eu hoje sou um bom cristão, não estou seguro que as pessoas vão publicar meus textos não publicados, mas publicados, porque não tem esse estereótipo do escritor religioso. Significa que a imagem do autor também tem que ver com uma imagem já coletiva e institucional. De maneira que, se temos essa imagem do poeta Rimbaud, é porque ele corresponde à imagem do poeta romântico. Já temos esse estereótipo. Mas o próprio Rimbaud, quando foi escritor, ele também se conformava à imagem que ele tinha do que era ser um poeta romântico. E se vê muito bem da correspondência dele. Ele sempre procura desempenhar o papel de um bom poeta romântico. Sim que a imagem é individual, mas se apoia sempre sobre estereótipos compartilhados. Porque você não pode ser poeta sozinho. O poeta é um papel compartilhado pela sociedade. Se eu tomo o exemplo do filme americano, A Moça da Lavanderia, quando fala que o cara que diz sou artista, ele ativa um estereótipo partilhado. Sem esse estereótipo, a moça fugiria, evidente. O que é interessante é que a necessidade desse
essa vida, essa imagem do autor que é tão forte, que inclusive quando não tem, o autor não existe, quando não tem nenhuma informação sobre o autor, se fabrica uma biografia imaginária. Por exemplo, no caso de Esopo, o autor das fábulas, ele que nunca existiu, mas você tem sempre antes das fábulas uma biografia de Esopo, que na verdade é uma série de lendas agregadas. Não importa. Se tem um autor, ele tem de ter uma imagem. E o que é interessante é que é sempre uma biografia. Porque a biografia fabrica uma imagem. Agora, não posso falar de todos os aspectos dessa imagem, vou insistir sobre os aspectos mais ligados à obra. Vou começar com o problema da cenografia, da personagem. Parece estranho, mas quando você está lendo um poema, uma novela, etc., uma obra teatral, tem personagens. E muitas vezes a personagem contamina a imagem do autor. Por exemplo, no caso do Marché, todos interpretam a personagem de Figaro como um espelho do autor. De maneira, se vocês olham as obras de Marivaux, teatro de Marivaux, as peças de Marivaux, todos pensam que Marivaux era um homem muito efeminado, sofisticado, etc., porque as personagens principais de Marivaux são mulheres sofisticadas. E como são sofisticadas, as pessoas pensam que o autor é um homem feminino sofisticado. Significa que a personagem participa da construção do imagem do autor, porque uma personagem é um indivíduo e o autor também. Outra dimensão fundamental é a cenografia. Se a cenografia, por exemplo, é muito didática, por exemplo, as novelas de Jules Verne, que são muito didáticas, as pessoas pensam que Jules Verne é uma pessoa puxada, inevitável. Se você compara a imagem do autor Jules Verne e de Rimbaud, que são contemporâneos, você vê a diferença. Porque sobre Jules Verne, ninguém sabe nada. Ninguém de nós sabe nada sobre Jules Verne. Embora você tenha lido novelas de Jules Verne. Talvez você não tenha lido nada de Rimbaud, e você tem uma imagem. Isso é a cenografia da poesia que acontece. Os gêneros também têm um papel muito importante, porque se você escreve poesia lírica, por exemplo, é impossível não provocar uma contaminação entre o autor e o eu. Se o poeta diz, me apaixonei por uma sereia, você vai pensar que o autor é um homem muito sensível que se apaixonou. Impossível, porque o contrato lírico com o romantismo é que o eu da poesia tem de ser o eu do próprio autor. Mas se você lê um poema do século XVI, a convenção era bem diferente. Se você estava escrevendo Morro de Amor por a Rainha de França, ninguém pensava que você estava apaixonado por a Rainha de França. Era petrarquismo, era uma convenção poética. Significava que não é o mesmo gênero. A poesia, a lírica romântica não tem nada a ver com a poesia petrarquista. São dois gêneros totalmente diversos. Segundo gênero,
tem contaminação, não tem contaminação entre o iniciador e o autor. Aqui vocês têm uma cópia de Lamartine, que é o protótipo do poeta romântico francês, não importa o conteúdo.